Cal, na outra gravação... Vocês acreditam nele, gente? Claro que não, né? Foi o Robertal. Nós tivemos um problema rebecal, e daí nós... Ficamos sem gravação, né, Roberto? E ficamos sem gravação. Porém, todavia, contudo, hoje vai ter gravação, sim, e vai ficar disponibilizado. Tá bom? Queria só dizer uma coisa para vocês. Nós gostaríamos de continuar esse grupo por um bom tempo, porque tem algumas coisas de inteligência artificial, tem algumas coisas de criar uma rede entre nós para atender os candidatos. Então, eu gostaria que vocês pensassem que a gente gostaria de estar juntos por um bom tempo, entendeu? Não somente agora, durante as eleições. Então, pensa aí, e a gente vai estar juntos aí, tá? Vamos começar. Rebeca e Rodrigo, assumam a direção. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Obrigado por todo mundo que está aqui hoje. Vocês estão me escutando direito, né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação. Hoje a gente vai falar muito sobre estratégias de conteúdos, né? Focando um pouco mais nesse calendário de agosto que foi passado para vocês. Vamos falar sobre oratória, né? Falar alguns exemplos também de conteúdos, e no final a gente vai falar sobre a nossa inteligência artificial, né? Que depois de muitos testes ela ficou pronta, e aí no final da apresentação a gente vai falar um pouco e apresentar ela para vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. Antes, só um pedido para vocês mandarem todas as dúvidas no chat aqui da reunião, e vocês vão mandar para a inteligência artificial também, que a gente vai mostrar para vocês um pouco mais para frente. E aí, se por acaso tiver alguma divergência com a inteligência artificial, a resposta já está no chat, o João está anotando aqui tudo para a gente, e depois vocês vão receber essa resposta depois da reunião, tá bom? Mesmo. Pode tocar. Compartilhar aqui minha tela. Hoje. Peraí. Agora sim. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Tá, eu vou começar falando um pouco sobre as estratégias atuais, né, para um político, para ele se tornar conhecido, né, em determinados temas, para ele poder se trabalhar e chegar mais próximo ali dos eleitores e com a produção da internet, né. Foi uma coisa que foi falada bem no primeiro encontro, né, que o poder que uma grande estratégia tem para formar uma imagem de um político hoje em dia, né. Então, como é que eu chego, né, e o que eu tenho que fazer para poder estruturar todas essas estratégias, principalmente, né, para poder atingir as pessoas certas e o objetivo certo, né, principalmente passando uma mensagem clara para as pessoas que querem ouvir. Então, antes de tudo, né, para o candidato olhar para si, né, o que o candidato ele quer passar de mensagem, né, o que ele já fez, o que ele quer fazer, né, e construindo tudo isso com base, né, nessas segmentações ali que ele vai querer atingir, né? Então, literalmente gerenciando essa plataforma nas redes sociais, né, com esses conteúdos relevantes, e principalmente gerenciando a imagem de crise que, como vocês sabem, muitos políticos acabam tendo, né, por conta de vários motivos, seja fake news, sejam de
apunhalamento de outros candidatos, é um querendo falar as suas coisas negativas, né? Então, hoje em dia, quando você está na política, é muito importante você ver todas essas estratégias como um todo, né? Que é o pró, né, e os contras, que existe muito, né? Como vocês já sabem por aí. E aí, para você ter uma reputação conhecida ali, né, você tem que trabalhar os temas que são temas ali voltados para o seu universo, entendeu? Não adianta você querer construir uma imagem, né? Não adianta o candidato querer construir uma imagem que não é a imagem que é ele, que tem a essência dele, né? Ou sei lá, é um exemplo que eu vejo muito. Tem alguns candidatos que gostam de se basear muito com outros políticos que têm já um grande engajamento nas redes sociais, né? Que são políticos conhecidos. Ok, isso é muito bom, você entrar no perfil, você conhecer, você ter como referência uma pessoa, mas não quer dizer que você precisa ter a essência daquela pessoa, você fazer aquilo que aquela pessoa, que aquela persona faz, entendeu? Então, é muito importante, sim, você fazer pesquisa, você ter uma pessoa ali que você se inspira, mas o ponto principal é você construir e você, como é que eu posso dizer, pensar na sua própria essência, né? Quem sou eu? O que que eu quero fazer? É aonde eu quero chegar, né? Então, esses são os pilares, assim, que são fundamentais, né? E mais do que tudo, gente, é deixar fixado na cabeça das pessoas, né? É, toda essa mensagem de conteúdo que você quer passar. Quando você vai fazer um planejamento depois da estratégia, né, é importante que você tenha frequência ali naqueles conteúdos, né, justamente para aquilo ficar fixado na cabeça da pessoa. Não, aquele tal político, ele fala sobre isso, ele fala sobre aquilo, né? E também não adianta você querer falar sobre muita. A palavra não é nem falar, mas ter muitos temas, né, relevantes ali para você, porque você vai acabar, o candidato ele vai acabar ficando perdido. A pessoa que vai ler a mensagem ali, seja na internet, por posts, por vídeos, ela vai ficar meio perdida, né? Então é importante você trabalhar assim com temas diferentes, assim, de conteúdos, mas o tema político ele tem que ser o central, entendeu? Ele tem que ser o centrão de tudo ali, né? Então, assim, é isso que a gente vê muito, assim, de candidatos que às vezes estão muito perdidos, né? E acabam não fazendo o certo, fazendo o errado, né? Abrindo muitos leques ali, mas ao mesmo tempo ele não foca, né, dos principais temas de campanha que ele precisa abordar ali, entendeu? Uma coisa é, por exemplo, é você falar de vários assuntos, né? Mas é importante você focar naquele tema de campanha ali que você já tem, entendeu? Como uma abordagem. Então, a memória do eleitor, gente, ela é muito curta, né? Então, por exemplo, se o político ele defende uma educação e resolve se posicionar sobre um tema que está muito em alta, né? Por exemplo, saiu na mídia que agora existiu umas novas regras para o Enem, entendeu? Então, isso é um tipo de tema, de conteúdo que você pode trabalhar, que é voltado no tema que você defende para sua campanha, entendeu? Não sei se vocês conseguiram associar, né? Então, o importante é você se posicionar com temas, né? Com subtemas voltados para o tema de campanha de vocês, entendeu? E não deixar uma farofa mista ali, né? Você querendo abraçar muita coisa, porque no final você não vai acabar abraçando nada, né? O telespectador, os usuários, eles vão ficar perdidos ali, né? Então, assim, é importante muito vocês focarem, frisarem nisso, né? Ter esse posicionamento certo de vocês, né? Para poder deixar fixado isso na cabeça ali das pessoas que estão acompanhando e que são ali os eleitores de vocês, que serão no caso, né?
E aí, aqui eu trouxe algumas ideias, eu recebi muitas perguntas, né? Tipo, mas o que que eu faço? Às vezes no calendário tem isso, tem aquilo. Então, assim, hoje, gente, para você criar um conteúdo, você tem diversas maneiras para você criar conteúdos políticos, né? Desde apresentação, né? Chamada para outros canais, que é muito importante também. Hoje em dia, não o Instagram ele não é uma única ferramenta só que você pode trabalhar. Hoje em dia você pode trabalhar no YouTube, né? Que a gente vê muitos políticos ali que trabalham ali, seja tendo um tema central, né, como base, ou fazendo entrevistas, podcasts, né? Então, o YouTuber também é uma ferramenta que é muito importante ali para você ter como selo de qualidade ali de imagem, entendeu? Quanto mais você trabalha a sua imagem em outras redes sociais, né, mais ali engajamento e mais credibilidade, digamos assim, a imagem de um candidato ele vai ser construída, porque ele não vai estar só em uma rede, né? Ele vai estar ali no YouTube, se ele tiver um site, ele pode trabalhar esses conteúdos para o site também, né? Hoje em dia tem um TikTok, então assim, tem várias ferramentas no digital que um candidato ele pode trabalhar, né? Esses conteúdos dele e abranger para diversas linguagens de públicos, entendeu? Então é importante vocês entenderem e frisarem um pouco disso também. Existe as lives, né? Que é aquele espaço ali no Instagram que você está literalmente ali vendo a interação ao vivo, né, daquelas pessoas que acompanham vocês. Então, é uma forma de hoje vocês, os candidatos, trabalharem isso, principalmente agora, agora a partir do dia 16, né, que é onde vocês vão começar a trabalhar esses conteúdos de campanha. Enfim, tem vários. Eu coloquei aqui vários exemplos de conteúdos que são bem importantes e pertinentes para assim, trabalharem, né, ali nas redes sociais. Então, assim, tem gente que fala, mas eu não sei o que fazer. Gente, tem muita coisa para se fazer, né, de conteúdo na política. Então, como eu coloquei aqui, desde você colocar ali um Saiu na Mídia, um TBT, desde você falar sobre os combates às fake news, né, mostrar ali os bastidores, falar de utilidade pública, enfim, e as datas sazonais comemorativas também, que é bem importante vocês tirarem, falarem desses temas, né, de uma forma mais abrangente. Se você não tem, por exemplo, propriedade para falar de um certo assunto, por exemplo, relacionado para a saúde, se você não é um médico, um farmacêutico, né, existe outros viés para vocês trabalhar isso, né, seja chamando alguma autoridade ali daquele assunto, né, gravando um bate-bola com essa pessoa, né, então, assim, não é só você também, né, se mostrar, é você criar laços e forças com outras pessoas que tenham propriedades também para falar sobre esses assuntos, né, então, é uma das coisas que eu gosto sempre de passar, né? Que é isso. Também a apresentação própria vale, mas assim, quando você chama pessoas, né? Quando você faz debates de assuntos que são bem pertinentes ali para a política, como educação, enfim, saúde, sendo chamando especialistas como médico, enfim, pessoas que tenham propriedade para falar sobre isso e você casar esses conteúdos com essas pessoas é muito importante, porque uma rede de amigos dessas pessoas, dessa pessoa que você vai, digamos, que entrevistar, ela já vai ver esse conteúdo, que outra rede de amigos também vai ver. Então, vai virando uma grande rede, sabe? Então, eu penso que esse é o momento de vocês começarem também a olharem os conteúdos por esse lado, né? Chamar pessoas para debates, para conversar, para falar sobre coisas de utilidade pública e coisas pertinentes que o público aí da sua região ele quer ver, né? Então, é um pouco disso, sabe? É, e falando um pouco sobre oratória, antes de mais nada, né? Até antes de você realmente criar uma estratégia ali para o seu conteúdo, é importante que o candidato ele trabalhe a oratória dele, porque é com essa forma
que ele vai se comunicar ali, né, que ele vai passar credibilidade para aquelas pessoas. Porque não adianta nada você fazer uma estratégia, um calendário de conteúdo, sendo que o candidato ele não sabe se expressar ali, ele não passa uma verdade para a pessoa que está ali do outro lado, entendeu? Então, a figura pública, ela precisa passar os recados de uma forma que ela vai encantar, né, essa pessoa que está do outro lado, quem quer ser ouvido, né, e deixar envolver, deixar uma mensagem, principalmente, deixar uma reflexão ali, sabe? Então, é importante, sabe, se trabalhar. Hoje em dia existem profissionais que trabalham com oratória, existe aulas, existe no próprio YouTube muito conteúdo onde o candidato ele pode se espelhar, até mesmo com outras pessoas que já trabalham na rede social, né? Então, ver questão de desenvoltura, né? São todas essas coisas ali que estão envolvidas, né? Que vai fazer com que o candidato ele consiga passar a mensagem de uma forma clara e que quando a pessoa olha essa mensagem ali, ela seja impactada com aquilo, entendeu? E como que se pode fazer isso, né? Como eu falei anteriormente, né? É necessário muito trabalho, obviamente, mas existe alguns objetivos ali na oratória que você pode trabalhar. E um dos principais dele, né, é você montar um roteiro, né? Por exemplo, se você quer fazer um conteúdo de vídeo, né? Ou então se você vai fazer, se o candidato vai fazer um debate, né? Ou então se o candidato vai sei lá, vai para algum bairro falar sobre algum tema, falar com as pessoas. Então, é preciso fazer um roteiro, né? Um escopo daquilo ali que vai deixar ele mais tranquilo e treinar, obviamente, né, esse roteiro. Uma coisa que é bem importante frisar, né, que o roteiro, ele é só como uma base ali para você ver, estruturar, ter o que você vai falar, né, mas o certo é isso ser passado de uma forma natural, entendeu? Não adianta você fazer um roteiro e querer ler um roteiro para uma pessoa, porque ele vai ver que o candidato ele vai estar de uma forma robotizada, sabe? Então, é importante, sim, trabalhar isso ali, né? Fazer esse escopo, fazer esse roteiro, treinar esses temas ali que ele vai falar, mas deixando bem claro que isso é só uma base ali para ele ter como auxílio, né? Que quando ele for lá, ficar de frente a frente, seja nas redes sociais ali, ou seja, pessoalmente, ele tem que passar isso de uma forma natural, entendeu? E deixar questionamentos ao seu favor. Tá. Eu Aqui não eu sei se é coloquei. só para mim, mas tá preto a tela. Tá preto? Aham. Ou se para mais pessoas também. Agora voltou. Agora voltou? Sim, pode continuar. Tá. Agora travou. Ah, tá. Tá, aqui eu coloquei algumas dicas que eu acho que eu achei bem legal para falando um pouco mais sobre a oratória, né? Qual que é um dos primeiros passos? É ouvir o seu grupo social ali, né? Antes de tudo, é sondar, né? Então, é ver o que as pessoas hoje querem, o que elas estão precisando, seja de estruturação de ruas, enfim, sobre saúde. Então, é muito importante você pegar essas informações, né, para você ter como um leque ali para depois você agir no seu discurso que você vai passar, seja no presencial ou seja nas redes sociais, entendeu? Então, você entender ali aquele espaço, né, fazer como é que eu posso dizer, um trabalho de campo é muito fundamental para você formar ali depois aquele seu discurso e aquela sua apresentação que você vai passar, entendeu? Então, gente, como é que eu posso dizer? Eu até coloquei aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então, se você está preparado, né? Se você já sabe o que a pessoa quer ouvir, se você fez um roteiro de tudo aquilo que você quer passar, né? Não tem como dar errado. E outra coisa, constância, sabe? Ah, mas eu nunca fiz isso. Ah, mas isso, aquilo, outro. Eu sei que tem candidatos que já são mais preparados, eu sei que tem pessoas que estão se candidatando agora,
Então, é bem relativo isso, né? Esse conteúdo é para todos, assim, mesmo que seja uma coisa mais, mas isso é muito assim, não, mas, gente, mas o básico, quando você começa do básico, e você começa, e você tem a constância, né? Isso vai virando ali ao longo do tempo uma coisa já transcendental sua, sabe? Então, você faz isso, já vai fazer isso de uma forma natural, né? E depois a apresentação pessoal, que é importante, né? Você está apresentável durante aquele discurso ali. A imagem hoje de um candidato, de qualquer pessoa que esteja ali trabalhando de qualquer coisa, ela é bem fundamental ali, né, para a pessoa saber e ver ali que aquela pessoa ali é uma pessoa séria, né, que ela, enfim, que ela está passando uma imagem corporal, uma imagem visual acima de tudo, entendeu? Então também isso é muito importante dessa estratégia. E a linguagem corporal, né, que entra muito nessa parte da oratória, né? Que um simples olhar ali diretamente para o público, né? Uma postura, um gesto, né? Então, esses aspectos, eles são importantes, né? Como eu falo, não adianta, voltando um pouco antes, né? Por exemplo, você criou um roteiro, fez aquilo tudo, e você está lendo aquilo ali, só que você não está tendo aquele olho no olho no público, sabe? Porque não fica de uma forma natural. E quando você acredita naquilo, né? Naquilo que você estudou, naquilo que você se preparou, isso vai sair de uma forma natural, né? Então, o público, ele quer se sentir, além de ser ouvido, ele quer ser sentido tocado, entendeu? Com aquilo que o candidato vai passar. Então é isso mesmo, gente, é olhar nos olhos ali de cada uma daquelas pessoas, né, e demonstrar essa confiança ali para eles, porque nada adianta você ficar inseguro ou em um vídeo ou em cima de um palco, porque o candidato ele não vai passar a confiança, né, ali para aquela pessoa. Ele só vai ser mais uma pessoa ali que está ali para ele e ele vai para casa, não vai se questionar, ele não vai nem lembrar do que a pessoa falou, né, porque ele não sentiu a confiança que ele deveria sentir, né? E aí, voltando, trabalhar essa naturalidade, né? Como eu falei, roteirizar e treinar o seu discurso, né? Mas isso tem que ser, quando você for no ao vivo, isso tem que virar, isso tem que ser uma coisa consistente de forma natural, entendeu? Trabalhar dicções, como eu falei, hoje em dia existem várias técnicas, existem profissionais, existem cursos, né, onde você pode trabalhar a dicção de uma boa oratória, né, que hoje em dia existe especialistas que trabalham voltados, né, para esse público político. Enfim, então isso vai ajudar com que você tenha mais desenvoltura, né, com que o candidato tenha mais desenvoltura, né, e, enfim, gente, é isso, são exercícios que existem, existe exercício de fono, né, então existe vários leques de opções que vocês podem trabalhar a oratória antes de se jogarem ali, né, gerando conteúdo ali ao vivo na rede social, né, enfim, na campanha vai existir os debates, então, assim, é importante que vocês trabalhem a oratória, né, para quando chega lá, o candidato ele não seja massacrado, né, por perguntas, enfim, ele não sabe se posicionar ali da forma correta, né, porque toda essa linguagem corporal, ela é vista, sabe, às vezes a gente acha que não, às vezes a gente está num momento ali de muita pressão, de muito estresse, eu sei que acontecem coisas, mas quando você está preparado para isso, né, a pessoa ela consegue se sobressair de qualquer coisa, né, de uma forma incrivelmente, como é que eu posso dizer, passando essa mensagem, respondendo as perguntas, né, e gerando esse impacto ali para quem está assistindo vocês, entendeu? O candidato, tá bom? É, então, falando um pouco também sobre estratégia, né, é muito importante também, voltando novamente sobre esse assunto, é vocês verem o público-alvo, sabe? Quem que é essa pessoa que você quer passar essa mensagem, né? Então, o ideal é, antes de tudo, também vocês identificarem esse público ali, entendeu? E passar a mensagem certa para cada público, tá? Existe um público-alvo? Existe. Mas, por exemplo,
no município, né, a gente sabe que existe pessoas de vários estilos e tipos social, entendeu? Então é importante que vocês também consigam adequar essa linguagem para essas pessoas, entendeu? Vão ter pessoas que vão entender de uma forma mais clara aquilo que você vai passar, mas existem pessoas que não, que têm dificuldade realmente de entender e de ouvir, né? Então é importante vocês verem esses públicos ali que vocês querem atingir ali das suas regiões, né, para estarem preparados ali e passarem a mensagem ali da forma mais clara para que todos consigam entender e ouvir, tá bom? E aqui também, falando sobre estratégia também, né, que um dos pontos iniciais, né, no uso das mídias sociais, é essa conscientização quanto à imagem e à mensagem. Então, mais uma vez, frisando isso, gente, a construção de imagem é muito importante e a mensagem que você quer passar. E depois estabelecer uma união desses interesses, sabe? As demandas que você vai fazer e as pretensões, né, principalmente que o público quer, né? Então, até coloquei, por exemplo, você pode utilizar de algum conhecimento da sua área, né? Por exemplo, se você é um profissional da área da saúde, se você é, trabalha com gestão, enfim, se você é um advogado, sabe? Então, são estratégias que você pode muito bem usar desses conteúdos ali que você tem propriedade para trabalharem, né, para trabalharem terem um leque maior, né, na hora que vocês forem fazer essa construção, tá bom? E depois, gente, é organização. É isso que a gente quer frisar muito. A gente já passa um calendário para vocês, né, mensal, que ali a gente coloca os temas, né, relacionados, muitos deles, né, de datas comemorativas, né, enfim, enfim, que vocês podem utilizar disso e fazer uma gama de conteúdo, seja de post estático, seja de vídeos, né? Só que antes de tudo, ainda mais agora, quando vocês começarem a trabalhar para a campanha, é importante que os candidatos eles tenham o seu próprio calendário pessoal, entendeu? Sabe? Fazendo com antecedência ali, seja de 15 em 15 dias, né? Então, vocês podem muito bem pegar esse calendário que a gente já manda, né? E construindo aos poucos o próprio calendário ali de cada candidato, entendeu? Se alguém tiver dificuldade depois do final de como que se faz um calendário, de como que você estrutura isso, a gente pode também passar, né? Mas é importante que, ainda mais agora, né, no período da campanha, é importante que vocês tenham um calendário, sabe? Ah, dia tal eu vou postar isso, tal horário eu vou fazer uma ação, tal horário vai acontecer isso. Até para a equipe de vocês ficarem alinhada com tudo isso, entendeu? Então, isso vai ajudar muito ali nessa parte de organização e no final vocês vão ver, vocês vão conseguir enxergar, né, o quanto isso faz diferença, né, para não ficar uma coisa desorganizada, sabe? Porque quando vocês têm essa organização com o calendário de conteúdos e ações, né, a equipe ela vai ficar integrada, né, todo mundo vai saber o que você vai fazer, que o candidato vai fazer tal horário, tal dia, amanhã vai sair aquilo, daqui a 2 semanas eu tenho que gravar esse conteúdo aqui, sobre aquilo, então já vou me antecipar aqui, eu vou marcar um horário para gravar esse conteúdo com antecedência para ser postado naquele dia, que é o dia da data X, né, então, é importante, gente, sim, essa organização, é importante, sim, vocês terem na cabeça que um calendário pessoal vai fazer total diferença ali na campanha de vocês e até para a vida, sabe? Organização em tudo, gente, faz total diferença, tá bom? E depois é a constância, né? Como eu também já tinha falado anteriormente, gente, postando diariamente, ser visto diariamente ali, né? Postando conteúdos diários, né? Para gerar esse engajamento ali, para passar a mensagem certa, a mensagem clara, né? Então, ali você tem que estar o tempo todo. Você não pode postar um dia e ficar 3 dias sem postar. Ou você não pode, sei lá,
abrir ali o seu stories um dia e ficar uma semana sem abrir um stories e postar alguma coisa, sabe? Então, sei lá, desde um café, um bom dia para as pessoas, uma foto tomando um café da manhã, né? Mostrando ali a sua rotina do dia a dia nos stories, né? Criando essa conexão, uma narrativa, né? Hoje, quando você trabalha muito a sua imagem nos stories, você tem quando você cria uma narrativa, automaticamente você cria um vínculo ali. A pessoa sabe que você todo dia está postando ali uma coisa, né? Então ela fica curiosa, ela vai querer saber ali o que que você vai estar postando depois, entendeu? E isso você ganha uma interatividade, a pessoa pode perguntar alguma coisa ali para você, você já responde, ela pode compartilhar aquilo ali com outra pessoa, né? E aí vai se tornando essa rede de compartilhamento que a gente vê muito na internet, né? Então é importante isso, tá? E aqui é sobre o calendário, né, de agosto. É, esse mês de agosto, gente, ele tem muitas datas, né, comemorativas, que são datas bem importantes, datas que se falam muito sobre a saúde, né, que uma das principais, né, que o mês de agosto ele vai falar muito, é sobre esse mês da primeira infância, né, que é uma lei que ela visa promover ações de conscientização sobre a importância da atenção integral às gestantes e às crianças, né? Então, olha que assunto bom para se falar durante todo esse mês de agosto, né? Obviamente, casando ali com a campanha política de vocês, né? Então, como eu falei, se você não tem propriedade para falar sobre determinado assunto, gente, aqui eu coloquei vários temas, né, que você pode falar. Eu coloco também, entre aspas, ali um briefingzinho ali para vocês conseguirem, né, seguirem, criarem seus próprios conteúdos, né. Então, assim, se você não tem propriedade para falar, por exemplo, sobre a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que vai do dia 1 do dia 7 de agosto. Cara, olha que legal, você pode pegar vários profissionais durante esse tempo para fazer uma entrevista com eles, né? Montar um roteiro ali de um bate-bola, né? E o que isso pode impactar ali na vida dessas pessoas, né? Dessas pessoas ali do seu município também. Tem pessoas que nem sabem o que é isso, entendeu? Então, quando você leva informação, ainda mais voltada para a área da saúde, você tem ali automaticamente o próprio interesse, sabe, das pessoas ali em querer saber, né? Quem não quer saber hoje em dia sobre saúde, sobre como eu posso ter uma longevidade, até me engasguei, uma longevidade melhor, entendeu? Então, é importante, sabe, gente, vocês prestarem atenção nisso, né? É, essas datas hoje, do mês de agosto, elas estão bem frisadas, assim, em muitas coisas relacionadas à saúde, sabe? Por exemplo, tem o Dia Nacional da Campanha Educativa de Combate ao Câncer, né? Então, assim, se você, um tipo de conteúdo, você pode pegar alguém que já passou por alguma coisa, que tem uma história de vida ali, de superação, sabe? Que lutou sobre isso, que está aqui agora para contar a história, sabe? Você pode pegar um profissional de uma área de especialista, um especialista determinado, de uma área ali, né, do câncer e tal, para falar sobre isso. Então, isso você vai gerando redes, né? Redes tanto de apoio e redes que vão se generalizar, entendeu? Porque quanto mais você pegar, né, pessoas ali e que te ajudem ali no digital, nesses conteúdos, que principalmente de vídeos, né, de Reels e tal, ou em própria live, você vai ter mais audiência, você vai ter mais redes de apoio ali, porque as pessoas vão ver que o candidato, ele é uma pessoa que sabe, né, daquilo que está se passando ali, dessas datas comemorativas, né, e de mostrar ali a sensibilidade, né, que a pessoa tem que ter, né, gente? Não adianta nada você querer fazer isso, fazer aquilo, mas você também, o candidato não passar uma sensibilidade falando sobre assuntos que são bem delicados e importantes ser colocados como pautas, né? Então, enfim, aqui existe um leque de coisas, né, que vocês podem pegar, né,
e trabalharem isso. Isso aqui, gente, é a verdade única? Não. Ah, eu vou ter que fazer só isso? Não. Aqui é só para vocês terem um norte, sabe? Para vocês se trabalharem, entendeu? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui no dia 6 é o Dia Nacional dos Profissionais de Educação, né? E aí, o que que eu posso fazer com esse conteúdo do Dia Nacional, do dia 6 de agosto, dos profissionais de educação? Eu coloquei como exemplo, faça um post de uma foto estática, mas vocês podem fazer um vídeo com algum profissional da educação, né? Vocês podem, sei lá, pegar algum depoimento de alguém, do que essa pessoa ali na sua região, seja um professor, está enfrentando ali dentro de uma escola, né? Quais são as dificuldades ali que ele está tendo que enfrentar, né? Enfim, seja de saneamento, seja de estrutura, sabe? Então, aqui não é a verdade única. Aqui vocês podem pegar esses temas e trabalharem eles de diversas formas, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, é muito só para vocês terem noção do que está se passando nesse todo mês de agosto, né? E começarem a abrir a cabeça de vocês, dos candidatos, que vocês podem trabalhar esses conteúdos de formas diferentes e diversificadas, tá? Uma coisa que é bem interessante também, que eu sempre coloco nos calendários, é para se trabalharem a caixa de perguntas ali nos stories. Não sei se vocês, alguns de vocês já devem ter visto, obviamente, quando a pessoa pergunta, ele abre uma caixa de pergunta para abrir leque para vários temas ali, né? Então, ali você consegue filtrar como que está sendo a sua audiência ali com o seu telespectador, entendeu? Seja duas, três, quatro pessoas que fizeram uma pergunta, gente, isso já é muito, porque isso ali você está vendo que tem alguém interessado. Então, você falar e responder essas perguntas, né? É, é, a pessoa que está ali e que fez, né? Você responder a pessoa que fez a pergunta, ela vai se sentir querida, ela vai se sentir ouvida, ela vai se sentir acolhida. E principalmente ela vai ter o que ela quer, que é a resposta da pergunta que ela quis fazer, entendeu? E ali você pode pegar, se você quiser gravar um vídeo respondendo, você pode transformar isso em um conteúdo para o feed, sabe? Postando ali, né? No feed, como uma forma de Reels, sabe? Então, voltando como constância, quando você constrói um calendário de conteúdo, é importante que vocês que vocês frisem, não, que vocês estejam constantes ali nos temas, né, e nos quadros de conteúdos que você posta ali toda semana, né? Porque assim, é que nem uma novela, né? Tipo, a gente sabe que quando a gente vai assistir uma novela, ela vai passar em tal horário, tal dia, né? De segunda a sexta, de segunda a sábado, e aí você só vai acompanhando os capítulos. Nas redes sociais é a mesma coisa. Quando você cria uma constância e quando você cria quadros ali voltados para vocês, quando eu falo de quadro, abordando temas, por exemplo, terça-feira é o dia do podcast, e aí, tá, a pessoa vai saber que terça-feira você tem um podcast ali, vai falar sobre algum tema. Quinta-feira é o dia da, sei lá, da ação social nas ruas. Então, toda quinta-feira a pessoa vai saber que você foi para as ruas fazer uma ação, tal, tal, tal. Sábado. Sábado é o dia, não sei o que, solidário. Então, a pessoa vai saber que sábado vai sair esse conteúdo dessa ação solidária. Quarta-feira é dia do, como é que eu posso dizer? De entrevista com profissional. Então toda quarta-feira a pessoa vai saber que vai sair um conteúdo ali com um profissional, né, voltado para algum tema. Então é dessa forma que vocês conseguem construir um calendário e uma constância ali nas redes sociais, criando essa autenticidade e criando realmente uma marca ali, sabe? Tipo, isso, é dessa forma que eu quero trabalhar e é dessa forma que eu quero passar a mensagem, né? Para que a pessoa ela espere ali de você, do candidato, é, aquela constância ali do dia e a hora certa que vai acontecer o que eles esperam, entendeu?
Então é isso, gente. Aqui é mais para vocês enxergarem mesmo esse calendário. Acho que muitos de vocês já receberam, né? Mas aqui tem muitas coisas legais. Uma coisa que eu também gosto de colocar muito é sobre o TBT, ou você se lembra, sabe? Que eu acho um quadro bem legal, porque ali você consegue trabalhar conteúdos ali de coisas que vocês já fizeram na gestão passada, sabe? Quem já foi candidato, no caso, quem já exerceu, né? Então, quando você trabalha esse tema, você se lembra, toda quarta-feira vai sair isso, como se fosse um TBT. Então, ali é você mostrar fotos ali de ações que já foi feita, né? Enfim, mostrar programas que foram aceitos e que foram concretizados, né? Então é relembrar a cabeça das pessoas, né, sobre você, né, sobre o candidato ali e tal. Então é importante, sabe, trabalhar isso também, sabe, deixar a memória fresca ali dos usuários ali é bem importante também. E também lives, sabe, gente? Live também é importante vocês começarem a fazer já na campanha, porque ali é o momento onde vocês vão ter realmente, de fato, quem está acompanhando vocês, né? Se a pessoa que está ali na live, ela realmente está te escutando, está fazendo perguntas, né? Ou se as pessoas estão caindo, estão indo embora, né? Então, isso tudo é até um exercício ali para vocês fazerem, sabe? Gente, vocês estão me escutando, né? Sim, Rodrigo. Tá. Então, por exemplo, quando vocês trabalham a live, é até uma forma de um exercício, sabe? Ah, mas eu tenho vergonha, aí entra na parte de oratória, né? Vai treinar, vai fazer um roteiro ali, né? Então, para você se jogar ali de cabeça. Então, a live hoje ela vem para você, para ser um termômetro ali, na hora ali, com as pessoas e com seus seguidores, né? E se você vê que muita gente está caindo e que não está tendo pergunta, é porque alguma coisa está errada. É porque a mensagem que você está passando não está sendo clara, é porque, enfim, são N motivos, mas o mais certeiro é porque realmente você não está passando a mensagem clara e não está tendo confiança naquilo que você está passando, entendeu? Então, aí é o momento de praticar, de ir, de fazer, depois fazer uma nova live mais preparado, e é dessa forma, gente. É assim, é começando, é um trabalho de formiguinha, é fazendo do pouco, do básico, até virar um expert desse, desse, enfim, desse quadro, desse assunto e daquilo que você quer passar, entendeu? E outra coisa também que eu quero falar muito é para vocês trabalharem muitos bastidores, né, gente? Hoje as pessoas elas têm muita curiosidade em saber o que está por trás ali, né, daquele universo político de vocês, entendeu? Então, por exemplo, se você vai fazer uma ação ali de rua, se você vai, sei lá, tá ali no gabinete fazendo alguma coisa, ou foi, sei lá, num partido, fez uma reunião, alguma coisa, você está falando sobre projetos, você está. Então, você fazer essas filmagens desses bastidores e depois fazer uma edição legal e mostrar para as pessoas como que funciona, né, esse seu dia a dia, é uma forma muito importante de você ganhar interatividade ali na sua postagem, ganhar engajamento, né? Porque a gente, o ser humano, isso é do ser humano, a gente é muito curioso, a gente gosta de saber o que está por trás das câmeras, o que está por trás ali da cortina, né? Então, se você faz e trabalha de uma forma honesta, né? Se você trabalha com organização, se você trabalha ali com aquilo que realmente você acredita, se você fizer um bastidor de tudo, de qualquer coisa que você for fazer ali naquele momento, e quando eu falo bastidor, gente, é para vídeo, tá? Tipo, é você filmar ali, né? Seja, sei lá, você começando a se arrumar, uma coisa que deu errado, aquela pressão, tipo, isso tudo faz total diferença ali, né, na hora depois de uma edição, obviamente, do vídeo e na hora que você for passar isso para as redes sociais, entendeu? A pessoa ela vai ver ali a sua essência, sabe? Como que você é
por exemplo, no seu momento de fraqueza, de fragilidade, sabe? Se uma coisa deu errado ali na sua ação, enfim. Então, é isso que eu gosto, que eu estou tentando passar, tipo, vocês passarem essa sensibilidade também para as pessoas. Então, quando você trabalha esses conteúdos de bastidores, né, você acaba passando isso sem querer. Acho que muitos já viram alguns documentários, tanto em streams como na Netflix, né? Por exemplo, tem um documentário, por exemplo, vou dar um exemplo, o documentário da Anitta, não sei se vocês já viram na Netflix, onde ela mostra ali a rotina dela, né, a pressão de como que é estruturar, né, porque além dela ser uma artista, ela é a própria empresária dela, então ela mostra ali tudo que acontece ali nos bastidores, entendeu? Então, dessa forma assim mais lúcida, falando assim para vocês, né, que eu quero que vocês entendam um pouco disso, como existe muitas opções de conteúdos que vocês podem trabalhar ali nas redes sociais. E falando de conteúdo de campanha, é o momento também de vocês construírem conteúdos com os aliados políticos de vocês, entendeu? Né? Enfim, tirando fotos, fazendo lives, né? Enfim, é muito importante esse momento dessa associação, desses aliados políticos de vocês, entendeu? Eu acho que as coisas mais importantes, assim, que eu coloquei aqui no calendário, assim, que eu gostaria de frisar, é isso, né? É, e trabalhar os stories. Aqui eu vou dar um outro exemplo que é bem legal, gente, por exemplo, de propostas de quadros rotineiros, né? Aqui, isso aqui a gente fez, a gente pensou em duas ideias de Rodrigo, não quadro. está aparecendo o slide. Tá preta a tela, agora foi. Agora foi? Ficou preto de novo. E agora? Agora tá aparecendo. Tá. Aqui, vou falar um pouco para vocês. Aqui a gente fez duas propostas de quadros rotineiros, né? Voltando, o que que é quadro? Quadro é tipo como é que eu posso dizer? É como um programa de TV. Todo programa de TV ele tem um quadro, né? Então, por exemplo, esse quadro fala sobre isso. Ou então, sei lá, beleza renovada. Então, isso é um tipo de quadro que hoje é muito comum vocês verem, né, nas redes sociais, né? Tipo, quando a pessoa ela faz algum tipo de ação ali rotineira que toda semana passa. Então, isso é um quadro, isso a gente chama de quadro. São conteúdos que acontecem rotineiramente, que tem um tema e que tem uma. Além do tema, ele tem um intuito ali, né? Então, por exemplo, aqui a gente fez dois exemplos de um quadro, né, para um candidato, e que, por exemplo, esse aqui, que se chama Semeando, né? Foi a ideia do nome do quadro que a gente criou. Então, qual que é a ideia desse quadro, né? Para esse pré-candidato, ele dá visibilidade em pessoas em situações de rua e vulnerabilidade social, né? Então, como que seria o escopo desse quadro, né? Ela consistiria, né, para esse candidato ir escolher uma pessoa que esteja numa vulnerabilidade social ali nas ruas, mas que também seja uma pessoa que entenda, que saiba conversar, né? Como existe muitas pessoas que moram na rua até por própria livre e espontânea vontade, tá, gente? Então, esse quadro ele seria mais para isso, para pegar o morador de rua, para conversar sobre política com ele, né? E para essa pessoa ela ter um dia, além de ser ouvida, mas ela ter um dia renovado, sabe? Que muitas delas estão sem tomar banho, com cabelo grande, com unhas cortadas, enfim, com N coisas. Então, durante essa transformação, né, dessa pessoa, esse candidato ele poderia pegar essa pessoa, né, fazer uma parceria ali com um cabeleireiro, né, com uma esteticista, enfim, e fazer com que essa pessoa se sentisse renovado ali, sabe? Mesmo que depois ela voltasse para a rua, aquilo ali ia tocar, né? Isso falando sobre sensibilidade, né? E aquele espírito ali de ajuda mesmo. Então, essa pessoa ia ser tocada, sabe? Além de ser tocada, ela ia ser ouvida. Então, mesmo ela voltando para a rua,
ela ia voltar com outra mentalidade, né, se questionando, né, também. Então, a proposta desse quadro, né, é levar um momento de dignidade e esperança para essas pessoas, sabe? E isso é uma forma de mobilizar e influenciar, né, pessoas ali nas redes sociais, né? Então, para vocês verem como que existe hoje em dia muitos tipos de conteúdos interativos com pessoas reais ali, até dando seu próprio depoimento ali, sabe? Então, isso faz com que a força desse candidato com marketing social ela fique muito maior. Isso pode viralizar, sabe? Já pensou se um candidato ele vai e faz uma ação dessa ali com uma pessoa que está ali vulnerável, converse com ela, leve para almoçar, depois leve ela no cabeleireiro para cortar as unhas, cortar o cabelo, tomar um banho, né? Essa pessoa ela vai se sentir com mais dignidade, sabe, gente? Então, isso são influência de marketing social que é bem legal, sabe? Vocês verem que são tipos de conteúdos que dá para se trabalhar, né? Isso aqui não é a verdade única, isso aqui foi uma ideia só, tá? E é isso, que vocês podem muito bem galgarem, reestruturarem, entendeu? Da maneira que vocês quiserem. Então, é isso. O outro que a gente pensou, que o outro quadro é o Futuro é Jovem, né? Que é um novo futuro, que poderia se chamar Luz, Câmera, Ação Jovem, né? Então, qual que é a proposta? A gente vê que muitos são interessados por políticas, né? E muitos não, né? Então, a ideia desse quadro, né, é dar visibilidade para esse jovem, né? Uma vez que ele faz parte de uma base eleitoral, né? Então, assim, essa ação ela consiste em gravar diversos posicionamentos desse público, bem como debates de outros assuntos e problemas locais. Então, o que, que a gente quer dizer com isso? É dar a voz para o jovem também, sabe? Sabe, poxa, o que, que uma pessoa de 16, 17, 18, 19, 20 anos quer, né? O que, que ela quer para o futuro? Tipo assim, obviamente, a gente sabe que muitos querem, né, muitas coisas, mas, sabe, levar essa voz para o jovem também, sabe? Porque é o jovem que é o futuro, sabe? Vocês estão entendendo? Então, não adianta querer só impactar pessoas ali, né? Por exemplo, a Maria ali da banca, o seu José da igreja. Não adianta também só querer trabalhar com essas pessoas, né? O jovem, ele precisa ser impactado ali para a política, ele precisa ser envolvido. E como que ele pode ser envolvido, né? Dando voz para eles, gente. Quando a pessoa se sente ouvida, né, vocês vão automaticamente, vocês dão um retorno para ela. Ela vai se sentir privilegiada, ela vai querer falar mais, ela vai querer debater mais e automaticamente ela vai querer participar ali da rede de vocês, entendeu? Então, transparecer essa força, essa mente aberta ali de novas ideias, porque o jovem, ele é mente aberta, ele tem novas ideias, e isso pode ajudar muito vocês ali, até na hora ali de se posicionar, na hora de vocês, né, forem ali debater algum tipo de tema, enfim, né, então fazer essa reforma política, voltando um pouco mais para o lado jovem e trazendo o jovem, dando essa representatividade para eles, é importante hoje em dia também, tá bom? E acho que é isso, gente. É Agora eu vou isso. passar a bola para a Rebeca. O Rodrigo quebrou tudo aí, né? Linguagem corporal, oratória, tudo isso é muito importante. Então, comecem a trabalhar isso com os candidatos de vocês. Mas, além disso, tem o lado da escrita também, que é tão importante quanto qualquer outra ação que vocês forem fazer. E agora eu vou falar desse assunto que eu tenho aí total propriedade. Acho que vocês já devem saber que eu sou redatora aqui na agência. Eu adoro falar sobre isso. E o que a gente vai falar hoje é como que vocês fazem bons textos para as redes sociais. E, nesse caso, as redes sociais dos políticos. Então, antes da gente entrar nesse assunto, já anotem uma coisa muito importante, que é... Você está compartilhando, Rodrigo? Vou.
Anotem isso, gente, é muito importante para vocês publicarem mais e se preocuparem menos. Então, com o tempo, vocês vão ficar bons nisso. O desenrolar da coisa toda vai ensinar ainda mais todo mundo e tornar vocês ainda mais preparados para tocar tudo com mais inteligência, com novos insights, com menos insegurança e etc. Então, assim, eu sempre falo que ninguém sai o mesmo de um post. Cada post deixa a gente aí mais danado, digamos assim. Não sei se a avó de vocês um dia já chamou vocês de danado, querendo dizer que vocês são bons em alguma coisa. Então, cada post que a gente faz, a gente vai soltando essa insegurança e a gente vai ficando muito melhor naquilo que a gente vai fazendo. Então, como a gente falou nos outros encontros, é importante vocês terem um feed movimentado, com publicações constantes. Como o Rodrigo falou, não vai postar hoje e daqui a 3, 4 ou 5 dias. Então, mantenham essa constância, mantenham um padrão visual bem estabelecido, destaques que sejam relevantes, informações ali na parte da bio que dão mais autoridade para o candidato sobre algum assunto e etc. Então, assim, se vocês publicarem mais e com mais estratégia de redação, melhor ainda, gente. É a tecla que eu sempre vou bater. Vocês precisam fazer do jeito que as pessoas querem ver, que é o jeito que dá certo. Então, se você faz se você faz conforme o usuário se interessa e não do jeito que vocês acham que vai dar certo, a chance de realmente dar certo ela é muito maior. Dentro do calendário do Rodrigo, como ele passou, tem várias sugestões, tem vários temas, e dependendo do assunto, ele pode ser um assunto mais delicado, um assunto mais polêmico, pode ser que vocês tenham que escrever um pouco mais ou não. Mas, enfim, quando vocês forem produzir um conteúdo X ou Y sobre qualquer dia, vocês precisam entender uma coisa que é essencial para captar a atenção do usuário, que é sem uma boa legenda, sem uma boa redação e sem algumas estratégias que são fundamentais na comunicação com o usuário, esse usuário ele não vai engajar e ele não vai consumir esse conteúdo. É claro que tem as exceções, né? Então tem conteúdo em foto, em vídeo, que ele passa o recado inteiro, mas mesmo assim sempre tem uma legenda, ou pelo menos deveria ter. Então, além do seu conteúdo ter que ter personalidade, além dele se destacar, dele ter começo, meio e fim, além dele quebrar o padrão, ter aquela CTA, que é o botãozinho da chamada para ação, né? Precisa instigar o usuário para tomar uma ação, o seu conteúdo ele precisa ter uma boa legenda. Então, hoje vocês vão ver como que textos eles podem melhorar de verdade a realidade da rede social do candidato de vocês. E é uma coisa engraçada, né? Que quase ninguém fala sobre isso. Inclusive, tem gente que acha que legenda nem é tão importante assim. Tem gente que negligencia com força a redação, a copy, que nada mais é do que o texto que acompanha aí o vídeo ou a foto do conteúdo que vai ser postado. Tem gente que publica sem legenda. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Façam textos matadores e coloquem aí na cabeça de vocês que a legenda ela é tão importante quanto o conteúdo em si. Então, um sem o outro, eu digo que é uma cadeira de 3 pés. Uma hora essa cadeira vai quebrar e você vai cair. Então, por mais que as fotos e os vídeos eles transmitam uma parte da mensagem que você quer passar, sem a legenda sempre vai faltar alguma coisa na narrativa de vocês. Então, as fotos e os vídeos, eles contam sim histórias, inclusive são conteúdos que eles precisam passar alguma emoção. Não adianta fazer, como eu falei de uma outra vez, um paredão de gente fazendo aquele joinha, ou gravar um vídeo e falar: oi, meu nome é fulano de tal, eu nasci não sei lá onde, fiz tantas faculdades, porque isso é relato. E não é assim que a gente passa emoção ou prende a atenção de alguém, porque relato não é conteúdo, relato não prende atenção, e eu vou falar um pouco sobre isso com vocês um pouco mais para frente. Então, as fotos e os vídeos, elas têm que passar a emoção, as pessoas precisam bater o olho no conteúdo de vocês e entender do que se trata. Então, quem vê ali a foto do paredão não vai entender do que se trata, e é aí que entra a legenda, é aí que entra o pulo do gato. Volta só um pouquinho, Rodrigo.
É aí que entra o pulo do gato para vocês construírem narrativas. A tela está preta. Você pode voltar no exemplo do Marçal? Tá preto, isso. Então, aí um exemplo da foto do Pablo Marçal para vocês entenderem um pouco mais. Ele está rodeado de mulheres numa mesa grande, numa mesa bonita, parece que está de noite, então todo mundo aí está sorrindo, parece que está todo mundo feliz. Mas aí eu pergunto, o que está rolando nessa foto? O que está rolando nesse encontro? Todo mundo se reuniu para quê? Qual que é a transformação que esse encontro causou? Qual que é o impacto que essa reunião vai provocar na vida da população ou de alguém? E por que é relevante publicar isso? Quando eu olho só a foto, me vêm esses questionamentos. E aí a coisa muda. Por mais que a foto ela esteja legal, espontânea, que ela represente algo, ou passe algum sentimento, ou conte alguma história, sem a legenda, ela fica sem sentido. Então, no caso do Marçal, ele fala que ele está no encontro com os maiores empresários do Brasil e ele ainda instiga o leitor, né, o usuário que está vendo a publicação, a se imaginar num ambiente como esse e pensar no que a vida da pessoa mudaria se ela tivesse num encontro como esse. Então, a legenda aí dando total suporte para a foto. E é aí que a gente entende a relevância do post, o porquê da foto, o que ela significa e qual é a história por trás de tudo isso. Então, a maioria das publicações do Pablo, elas são autoexplicativas, 95% dos posts dele passam a mensagem, mas sempre tem uma legenda, por menor que ela seja. E outra coisa importante, pode passar, Rodrigo? Deixa eu tomar uma água que eu estou até ofegante. Outra coisa importante é que a legenda ela é o elemento indexável de um conteúdo. Então, sem a legenda, o conteúdo ele não vai ser encontrado quando algum usuário fizer uma pesquisa ali no buscar mesmo da rede social. Quando ele colocar alguma palavra, algum termo que não tenha no seu conteúdo que você está abordando, o seu conteúdo ele não vai ser encontrado. E outra coisa, as legendas, elas geram 41% mais engajamento do que os conteúdos que não têm legenda. E aí as pessoas sempre me perguntam, Rebeca, textos curtos ou textos longos? Pode passar. E isso aí vai depender. Não tem fórmula mágica, não tem regra. O post, pode passar só mais... Isso, ó, o post do Bolsonaro, ele está com uma legenda enorme, só que ele tem muito mais curtidas do que o post do Lula, que tem uma legenda curta. E o post do Bolsonaro é uma foto, e o do Lula é um vídeo. E segundo, enfim, vídeos, eles entregam muito mais, né? Conteúdos nesse formato, eles alcançam muito mais. E ainda assim, o post do Bolsonaro, que está com um texto enorme, tem muito mais curtidas do que o post do Lula. Então, isso vai depender muito de caso para caso, tá? Se você for fazer um texto ruim, já faz logo curto, porque aí você não frustra o leitor com esse texto ruim e você também não afasta ninguém. Então, texto bom, ele não tem limite de tamanho. O importante é você cumprir com o objetivo desse texto. Se for preciso um textão enorme, faça, mas faça ele bem feito. E lembre que os textos grandes e os textos bem feitos, eles prendem muito mais a atenção do usuário e eles geram mais tempo de tela, porque a pessoa precisa consumir todo aquele conteúdo. E isso significa que o seu conteúdo ele vai ser considerado pela plataforma como um conteúdo mais relevante pelo tempo de tela dos usuários, e isso garante um resultado orgânico melhor, mais alcance e tudo mais. Então, como eu falei no começo, um bom texto de legenda ou qualquer outro texto, pode passar, Rodrigo, ele precisa ter início, meio e fim. O início é a parte mais importante da sua legenda, é o trecho que as plataformas mostram antes daquele botãozinho que a gente clica para ver mais e continuar lendo a publicação. É o início do texto que vai fazer o usuário ali ler a sua publicação ou não. E aí entra a dica para vocês darem muito valor aos 70 primeiros caracteres da legenda de vocês. Porque o objetivo desse início, desses 70 caracteres, é despertar a curiosidade do leitor. É o momento de causar um sentimento nele, de provocar uma reação.
Então, frases de impacto ou perguntas funcionam muito bem, que é aquela famosa headline. Headlines bem feitas ou títulos bem feitos, eles costumam resumir muito bem o que está sendo tratado no restante do texto. Então, assim, é genial quando alguém consegue fazer isso. Eu, por exemplo, eu costumo criar as minhas headlines, os meus títulos, depois que eu tenho o corpo do texto mais desenvolvido. Porque é com algo mais estruturado que eu consigo pensar, que eu consigo encontrar elementos para colocar numa frase matadora ali que vai definir o meu conteúdo. E aí eu consigo expressar essa frase melhor. E não dá para ser qualquer frase. Então é por isso que eu sempre deixo a frase até mesmo para o final. Algumas pessoas encontram, né, essa dificuldade de separar o que é lead e o que é headline. O lead, que vai num release jornalístico, por exemplo, ele tem informações que respondem algumas questões do tipo o que, quem, quando, onde, como e o porquê de uma determinada narrativa. A tela tá preta, Rodrigo. Enfim, o lead ele é muito diferente de uma headline que vai no começo de um post de rede social. Então, abordar o que, quem, quando, onde, como, porquê, num post só vai afastar o leitor, porque não é isso que se propõe para uma legenda. A headline ou título, como eu falei, precisa ser curto, direto, precisa brilhar o olho do leitor, precisa gerar aquela surpresa, a curiosidade, enfim, buscar o tempo de tela do leitor. Então, crie uma frase impactante. Pode passar, Rodrigo, porque eu tenho alguns exemplos para mostrar para você. Isso aqui a tela tá preta. Ó, no post da Tabata, o que ela escreveu? Isso é muito preocupante e exige ação imediata. Quando ela escreve isso é muito preocupante, ela faz o leitor pensar, isso o quê? A pessoa que está lendo, ela já aceita que ela vai precisar consumir o conteúdo inteiro para ela descobrir o que é o isso que a Tabata está falando. No post do Flávio, a pessoa precisa ler o conteúdo para saber quais são as promessas que o Lula fez e que não foram cumpridas. Então, é muito importante vocês estimularem a pessoa a consumir o conteúdo e entender do que se trata. As perguntas, elas funcionam muito bem também, só que elas precisam ser perguntas que instiguem e que vão de encontro com aquilo que vocês vão falar no decorrer do conteúdo. Não dá para chamar a atenção com uma pergunta e desviar totalmente do assunto no restante ali do texto. Então, além disso, é bom vocês perguntarem coisas que vocês já sabem a resposta, que é o exemplo que eu tenho do print. O que as pessoas vão responder nesse caso? Ela pergunta, tem nariz de rachadinha, orelha de rachadinha e rabo de rachadinha. O que será que é? O que as pessoas poderiam responder nesse caso? Rachadinha, rachadão, rachadores, rachadura, enfim. É provável que as pessoas respondam algo nessa linha e a resposta que realmente a Glaze quis nessa publicação. E agora falando do meio do conteúdo de vocês, que é a parte, pode passar, Rodrigo, é a parte do convencimento do conteúdo. É hora de você dar continuidade à narrativa e convencer as pessoas do que aquilo que você está falando é a verdade. E você não adianta só falar que é verdade, mas você precisa provar que aquilo é verdade. Então, o meio ele serve para você buscar gerar uma identificação ali com algo que o leitor vive ou que ele conhece alguém que vive. Então, vocês podem usar o storytelling, ou os dados ou os números para compor esse meio aí do conteúdo. E tudo isso sempre combinado com a opinião do candidato. O storytelling digamos que é uma habilidade ou é a arte de vocês contarem uma história de alguém, de algo, de um grupo de pessoas. E é uma estratégia, como eu falei, que busca gerar uma conexão com alguma parte da vida do leitor. Vocês podem usar também os dados no texto de vocês, os dados e os números mostrados com uma opinião ou mostrados com a solução para o problema que aqueles dados apontam, ajudam você a construir um clímax ali para a narrativa. E o clímax nada mais é do que o momento alto da história, o desenrolar, onde você conta tudo aí com mais detalhes. E aí, voltando para os dados. Então, eles provam a sua opinião. Coloquem na mente que os números por si só, eles não valem de nada. Então, eles não falam sobre alguma coisa. Pode ser um post falando de R$1 milhão para alguma coisa. Se ele não tiver inserido dentro de uma narrativa, já era.
A história também, por si só, ela não é que ela não vale, mas ela não impacta ali o usuário que está lendo aquela história. Tudo que vocês forem postar precisa ser colocado, precisa ser trazido junto com o posicionamento. Pode passar que eu tenho mais 3 exemplos para dar para vocês. São textos longos. Então, o Lula, ele conta a história que o povo beneficiado pelo projeto Brasil Sorridente passou. Ele também traz as dores da vergonha dessas pessoas que não têm dente e da falta do privilégio de mastigar. E ele trouxe tudo isso em forma de indignação. Então, ele expôs a opinião dele. E isso gera conexão com as pessoas que também passam por esse tipo de problema, de não ter dente, de não conseguir mastigar, e enfim. E olha, reparem quantos números que ele colocou na postagem dele para provar de forma quantificável que as ações feitas na área da saúde foram relevantes. A Soraya também fez isso da forma certa. Ela falou o que ela pensa, ela se posicionou sem medo de polêmica e ela opinou sobre os problemas que ela acha que atrapalham aí o crescimento do setor agroeconômico, agropecuário. Já o Haddad, ele fez uma coisa que não deve ser feita, que eu comentei lá no começo. Ele começou a publicação com um relato. E relato não é opinião, relato não conta história, relato não gera conexão e muito menos emoção. O restante do post dele até que está ok em termos de posicionamento, mas está muito longo, está cheio de exemplos, está sem pausas. A Soraya também escreveu sentenças, né, frases longas. E assim, vale lembrar que nem todo mundo consegue ler rápido e absorver as informações de primeira. Então, é bom vocês espaçarem o texto, é bom vocês pensarem em frases curtas, usar mais ponto final em vez de encher o texto de vírgula. Enfim, dar um respiro ali, um espaço para o leitor consumir aquele conteúdo e conseguir consumir, né? Como eu falei, nem sempre as pessoas conseguem ler e absorver tudo de primeira. E aí, já o final do post de vocês é a conclusão da narrativa. Pode passar, Rodrigo. A ideia do final não é só vocês concluírem um pensamento, é vocês provocarem uma ação nesse usuário. Então, pensem comigo, qual que é o objetivo de uma postagem nas redes sociais? É você impor a sua narrativa, é você mostrar aquilo que você pensa, aquilo que você combate, o que você defende, é você tentar fazer com que as pessoas encarem aquilo que você está falando como uma verdade e ainda compartilhem essa verdade com outras pessoas. Então, no início da legenda, você chama a atenção, você gera um interesse, você faz com que a pessoa queira consumir o restante do conteúdo. No meio, você convence de que a sua opinião ela é uma verdade, é a verdade absoluta, ou que a sua ação ela foi relevante por conta de uma história ou de dados que vocês vão mostrar no meio desse texto. E no final, você vai fazer esse usuário compartilhar aquilo que você está falando, ou no mínimo interagir com o seu conteúdo. E aí é bom vocês colocarem a call to action na ação. Na ação não, no final ali da publicação, que nada mais é do que chamar o usuário para tomar algum tipo de ação. Você quer que ele curta a sua postagem? Pede o like. Você quer que ele comente? Pede o comentário. Ou qualquer coisa que vocês quiserem que eles façam, peça ali no final. E assim, de preferência, no imperativo. Então, curta agora, comente já, compartilha com os amigos, deixe seu comentário. Nada de venha curtir, venha... Não venha, não. É agora. Curta agora, comenta agora, compartilha agora, sempre no imperativo, porque isso dá mais resultado, isso gera muito mais efeito. Hoje em dia, as pessoas elas são bombardeadas o tempo todo, por todos os lados. Então, há quem diga que o usuário ele já não quer mais pensar. Ele quer que alguém pense por ele e mande aí ele tomar alguma atitude. E isso é um comportamento inconsciente das pessoas, tá? Se a gente for falar aqui, por exemplo, do catálogo da Netflix, eu, pelo menos, nunca consigo decidir o que eu quero ver, ainda mais quando eu começo a rolar e eu vejo que tem muita opção. Eu não decido o que eu quero ver. Mas se alguém indica alguma coisa para mim, eu vou lá e eu vejo. Se alguém toma essa atitude por mim, eu vejo. Ou se eu estou do lado de alguém que já está ali com o controle escolhendo, eu vejo. Caso contrário, eu vou acompanhar uma coisa que eu já estou vendo mesmo, ou eu ligo em um canal aberto. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas elas já têm muitas decisões para tomar ao longo do dia inteiro. Elas já estão expostas a muitas escolhas para fazer o dia inteiro, tanto fora quanto dentro das redes sociais.
Então, se você puder entrar na cabeça dessa pessoa de uma forma persuasiva e fazer com que ela tome uma atitude através da sua comunicação, ponto para você. E uma outra coisa que eu acho muito legal vocês terem em mente e que realmente funciona é para vocês não pedirem algo muito complicado ou muito difícil do cara entender. Essa ação, ela precisa ser simples e ela precisa trazer uma recompensa para o usuário. Então, por exemplo, se na CTA de vocês, na chamada para ação, vocês colocam um link e pedem para a pessoa assinar um abaixo-assinado, e como uma recompensa ela vai ajudar a resolver um problema da rua dela, por exemplo, isso precisa ficar claro na comunicação. Ou se você pedir para a pessoa deixar nos comentários o que ela quer para a cidade dela, por exemplo, deixa claro que essa ação dela comentar o que ela quer para a cidade dela vai fazer com que ela seja ouvida, que é a recompensa, e tudo isso ainda vai ajudar você, ou o candidato, a trabalhar para cumprir com esse desejo que a pessoa colocou ali nos comentários. Então, ação sempre associada com uma recompensa ou um benefício. Pode passar que eu tenho mais exemplos para mostrar para vocês. O exemplo do Guilherme Boulos. Ele escreve: assine o abaixo-assinado e nos ajude a pressionar por uma reforma tributária mais justa. Então, por que é relevante o cara assinar? Porque ele quer uma reforma tributária mais justa. E o cara que precisa... E o que o cara precisa para ter uma reforma tributária mais justa? Assinar o abaixo-assinado. Então, a CTA, a chamada para ação, é simples, é clicar no link e assinar. E ainda tem a recompensa. Já o post do Amon, ele dá o benefício da participação das pessoas numa roda com ele. E aí, só que o usuário ele precisa responder nos comentários antes. E é uma coisa muito simples, responder no comentário é uma coisa fácil de executar e ele vai ter a recompensa da participação na roda com o Amon. E aí, para reforçar, quanto mais fluida for a comunicação, quanto mais fácil for o seu texto, melhor, porque muitas vezes você vai falar com a Dona Maria, que é semi-analfabeta, com o Carlos, que é professor, com o Enzo, que é estudante, com o seu Zé, que é carpinteiro, e com o filho do seu Zé, que acabou de começar a empreender, por exemplo. Então, assim, mantenham a neutralidade e escrevam como se vocês estivessem fazendo uma fofoca da boa no hall do seu prédio ali, com aquela vizinha que é sua amiga. Porque copy, comunicação, tem que ser fluida, tem que ser como se fosse realmente uma conversa. Copy é isso, gente. É vocês conectarem através da quebra de padrão, é chamar atenção, é prender, é persuadir, é falar fácil e é falar para vocês serem compreendidos e ainda pegar na mão do cara e fazer com que ele tome uma ação. Olha que coisa mais maravilhosa. E tudo isso a gente consegue através da escrita estratégica e dos gatilhos mentais que são possíveis de aplicar desde o começo de um texto até a call to action. E um dia a gente pode até se aprofundar nesse tema aí de gatilhos mentais, porque assim é fantástico quando você consegue aplicar num texto. E são vários gatilhos mentais. E aí, reforçando ainda mais sobre os dias comemorativos que o Rodrigo separou no calendário. Se vocês forem fazer, por exemplo, uma publicação, como ele comentou, do Dia Nacional dos Profissionais da Educação, o dia em si, ele tem que ficar de segundo plano. Para o primeiro plano, você leva, por exemplo, a sua opinião com a comparação dos salários dos professores do seu bairro com o salário dos professores de outro lugar. Ou se você é a favor dos feitos da atual... Oi? Agora voltou. Enfim, então você pode falar se você é a favor ou contra os feitos da atual gestão com relação às ações que valorizam os professores, por exemplo. De 1 a 7, hoje é dia 2, inclusive já começou. É a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, é um bom momento para você criar conteúdo com base nessa sugestão do Rodrigo. Caso, claro, seja uma pauta que faça sentido aí dentro dos planos do candidato, né? Tudo que ele passou, até mesmo como ele falou, é uma sugestão, mas se essa sugestão fizer sentido para os planos do candidato, o primeiro passo já foi dado. Então, busquem informações sobre esses variados temas na cidade de vocês, busquem entender o que as pessoas estão falando sobre cada coisa e criem conteúdos sobre isso.
Quem estava na reunião passada me ouviu falar muito sobre impulsionamento e conteúdo pago. Então, vocês podem aproveitar esse momento para fazer a tal da captação do comportamento ali na plataforma do Meta Ads, que é você impulsionar o conteúdo sobre um assunto para muita gente. E essas pessoas vão curtir, vão comentar, vão compartilhar, vão assistir os conteúdos em vídeo por determinado tempo, e aí você capta essas ações dos usuários, vocês criam públicos segmentados com base nessas ações, e aí, consequentemente, vocês direcionam novos conteúdos sobre o mesmo tema, porque aí o candidato, através desse conteúdo, ele vai atrair ainda mais os usuários que concordam com aquele pensamento que está ali naquele conteúdo. Então, vocês sacaram aí a magia toda da coisa? E outra coisa que eu tenho para falar para vocês, eu vou devolver a bola para o Rodrigo, mas tem uma outra coisa que eu acho importante falar, que a narrativa do candidato, a imagem do candidato, ela não precisa ser pautada numa pessoa fofa, que sorri, que abraça todo mundo, que só fala palavras bonitas e que está sempre bem-humorado. Principalmente se esse candidato ele for pavio curto mesmo com qualquer pessoa, em qualquer situação. O mau humor, ele pega muito bem. Pessoas explosivas, sem papas na língua, elas costumam engajar tanto quanto ou mais do que as pessoas boazinhas, tá? E, gente, não é para vocês saírem escandalizando no Instagram, chutando o pau da barraca, porque essa é uma estratégia que ela funciona bem, só que ela tem que ser bem feita e ficar 100% natural. Tem um candidato que eu não me recordo o nome dele agora, mas eu posso buscar ele aqui e mandar lá no grupo o arroba dele para vocês verem. Ele só fala atravessado, ele manda recado para quem quer que seja, chama o pessoal de vagabundo, os caras que roubam fios na rua, ele manda recado e fala, aqui, seu vagabundo. Ele não tem papa na língua. A narrativa dele é pautada na porrada. Então, quando aparece vídeo dele, eu sei que vai ter polêmica e que vai ter pouca paciência. E eu tô achando que o pessoal, que as pessoas estão sacando essa onda, essa forma de engajar, e elas estão optando por engajar pela treta mesmo, gente. O povo, as pessoas estão engajando através da destilação do ódio, né, do sangue fervido do outro, sabe? E é triste ter que falar isso, mas dentro e fora da política, eu tenho a sensação que o ódio, ele engaja mais do que o amor. E em qualquer esfera, eu vejo que o hater, muitas vezes, ele colabora muito mais do que o fã. E é por isso que eu falo que parece que as pessoas estão sacando isso e produzindo conteúdo para causar polêmica, para atrair hater, para atrair gente que não tem medo de falar o que pensa e, consequentemente, engajar. A Thaís Carla, eu não sei se vocês conhecem, ela é um bom exemplo disso. Ela não é do meio político, eu não sei se vocês conhecem essa influenciadora, mas ela é uma influencer plus size, ela é obesa, e na maioria das publicações dela tem muito mais comentários negativos do que positivos. E é muito provável que ela engaja muito mais pelos haters do que pelos próprios fãs. Então, muito provavelmente a equipe dela sacou isso, porque os conteúdos dela estão muito mais atrativos para haters, sabe? Como se fosse uma isca mesmo. Então, quanto mais o povo fala, mais ela exagera. E assim ela vai engajando. Quem é polêmico está mais propenso a atrair pessoas que concordam, mas também está propenso a atrair aquelas pessoas que não concordam. E quem não concorda normalmente costuma comentar muito mais do que quem concorda. A neutralidade, ela não oferece tanto isso para a gente, mas também é um caminho. Não estou fazendo uma apologia para vocês serem tiro, porrada e bomba, mas é uma coisa que funciona. Então, não é obrigado a ser polêmico, mas é uma estratégia que ajuda e ajuda muito. E quando eu falo para ser polêmico, gente, é independente do assunto, não é para trazer um assunto, não é sobre assuntos delicados, é sobre formas de falar a mesma coisa. Então, eu vou dar um exemplo bem tosco, só para vocês entenderem mesmo. Vamos supor que eu estou andando na rua e vem alguém e pisa no meu pé. E aí eu vou lá nas minhas redes sociais reclamar sobre isso. Posso ir de várias formas. Eu posso falar de uma forma neutra, eu posso abrir uma caixinha e falar quem aí já recebeu um pisão no pé, ou eu posso falar de uma forma pistola que vai instigar as pessoas a falarem sobre o assunto e o quanto elas ficam pé da vida quando alguém pisa no pé delas. E isso vai criar uma rede gigante de pessoas frustradas com gente que pisa nos seus pés e tiram
os seus calçados. Então, assim, um exemplo bem tosco mesmo para vocês entenderem o que eu quero dizer quando eu falo sobre ser polêmico sobre determinado assunto. Vocês podem abordar o mesmo assunto de formas diferentes. A ideia central, a base disso, é para vocês abrirem oportunidades para outras pessoas se manifestarem na publicação de vocês. E para quase finalizar, para vocês não deixarem de manter a rotina, o Rodrigo falou isso, mas eu acho muito bom reforçar. Quem acompanha aqui qualquer Instagram e gosta do que vê, espera mais conteúdos, esperam que mais conteúdos saiam sobre aquilo e que aquela pessoa poste. Tem usuário que vai lá na barrinha do pesquisar da rede social e procura pelo perfil que ele gosta para ver se tem publicações novas. Então, ele nem espera para ver se vai aparecer um novo conteúdo ali no feed dele. Ele entra no perfil que ele gosta e ele vai lá conferir se tem novas publicações. Então, é por isso que é importante a gente manter a constância, porque às vezes a gente nem sabe, mas tem gente que quer ver a gente. E é isso. Rodrigo, você vai mostrar alguma coisa do Edinho? Não. Então, pessoal, é isso. Fechamos o dia de hoje. E aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida sobre redação, sobre copy, sobre qualquer assunto relacionado a isso, calendário e tudo mais. É isso, gente. Rebeca maravilhosa aí. Muitos assuntos voltados a legendas, assim, que realmente fazem todo sentido. E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Voltando novamente, gente, é só para reforçar que é importante, né? Eu até escutava muito que reputação é repetição, né? Então, quando a gente sabe, né, que um dos maiores ativos para a construção de uma marca é reputação e repetição, falando sobre política, né, é o aumento constante, né, que você vai fazendo ali e vai criando a sua reputação. Então, quanto mais ali você repetir, fazer a sua constância e tudo, você vai construindo uma reputação, porque, querendo ou não, você vai ganhar ali um espaço, né? A pessoa vai saber a sua essência, que você é assim, que você é dessa forma, que você joga esse conteúdo, que você faz isso, que você passa aquilo, né? Então, é muito importante, né? Repetição vira uma reputação, né? É a E chave. é É isso, isso. gente. Ó, Bom, vocês podem gente, mandar rapidinho. As pode perguntas falar. podem ser mandadas também aqui no chat, mas agora o Roberto vai mostrar uma inteligência artificial para vocês. Sim, peraí. Hoje eu não vou mostrar Ah, não mais. vai? Vai só Não, falar? Então vai. deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente tem muitos insights aqui. O que eu vou pedir, primeiro, isso daqui é um vídeo, é uma aula que nós vamos deixar gravada, então nós vamos passar para vocês. Porém, eu vou pedir aqui para a Rebeca e para o Rodrigo fazerem cortes. E nós vamos mandar para vocês os cortes disso daí, para que vocês possam estar utilizando isso daí como material didático para vocês, tá bom? Ok? E Nós temos a gente vai mandar também esse material também da apresentação no grupo também, mas que tem, enfim, várias dicas legais ali para eles verem, né? Porque eu sei que muitos acompanham, mas não acabam anotando. Então, ali tem muitas dicas, desde aquelas dicas que eu falei, tipo de exemplos de posts, né? Que vocês podem estar criando, as próprias dicas de oratória. Então, tem muita dica falando sobre os posts que são essenciais, né? Desde apresentação, combate a fake news, bastidores, enfim, lives. Então, tá tudo isso no material e a gente vai compartilhar para vocês no grupo também, que é bom que vocês estudam, analisam, anotam, né? E foquem naquilo que eu falei, gente. Façam o próprio calendário de conteúdo de vocês, dos candidatos, tá? Para vocês terem essa organização de conteúdos e ações aí, ainda mais agora, quando vier essa campanha política, de fato, tá bom? Bom, gente, outra coisa, como nós temos o grupo,
as suas dúvidas, joga no grupo, tá? Vamos terminar a aula para a gente ter esse período fixo de aula, mas a próxima aula nós já definimos, né, Rodrigo e Rebeca? Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, nós vamos ter e nós vamos mandar um calendário para vocês com todas as aulas que a gente quer apresentar para vocês. E depois vamos gravar, vamos ter os cortes, e quem sabe isso daí possa nos ajudar a sermos melhores. Eu sempre digo, gente, aprenda a jogar o jogo. Se a gente aprender a jogar, aprender a fazer tudo aquilo que Rebeca, Rodrigo e outros estão falando, nós vamos ser pessoas melhores ao terminar essa campanha, não é verdade? E nós podemos ajudar o nosso candidato também a ser melhor. Então, eles vão utilizar isso daí na sua campanha, mas depois também no seu negócio, na sua igreja, na sua escola, na sua associação, na sua ONG, e por aí vai. Tá bom? Beijão a todos. Até quinta-feira. Obrigada, gente, por hoje. Beijo, Obrigado, gente. viu, Obrigado gente? pela atenção, tá bom? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Um abraço, Tchau. pessoal. Obrigado, hein? Tchau.